Sejam todos muito bem-vindos a esse canal maravilhoso. E o tema de hoje é um tema um pouco sério, é um tema que eu acho que mais pessoas deveriam saber sobre. Então, uma forma que você pode me ajudar a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas é compartilhando, deixando seu like, comentando e se inscrevendo para não perder mais vídeos como esse. Meu nome é Bruna Ferretti, eu sou designer de moda, eu trago temáticas sobre moda, cultura pop e saúde mental aqui pro meu canal. Eu vou introduzir o tema do vídeo logo depois da nossa vinheta. Se você acompanha o canal tem um tempo, você deve saber que eu morei no Chile tem alguns anos, uns bons anos. Eu morei no Chile 5 anos, no período de 2009, final de 2009 até 2015. Tive a oportunidade, enquanto eu tava lá, de visitar o país de norte a sul. O passeio que eu fiz do norte foi visitar, obviamente, o deserto do Atacama, que é um dos passeios mais surreais que eu acho que eu e minha família já fizemos juntos. E apesar do tema do vídeo, eu super recomendo vocês fazerem esse passeio, quem tiver condições, obviamente. Eu não tô aqui pra fazer propaganda do deserto do Atacama, já vai fazer 4 anos essa notícia. Só resolvi falar agora, porque eu tô retomando o canal agora. Eu tive um período de hiatus de 1 ano do canal, porque eu resolvi me dedicar aos meus estudos e ao meu TCC, então por isso eu tô retomando o canal. O Atacama tem um lixão de roupas descartadas. São montanhas e montanhas de roupas, principalmente lixo têxtil, e acaba sendo descartado no deserto do Atacama. Esse grande descarte de roupas que acontece no Atacama é proveniente da Ásia, da Europa e dos Estados Unidos. Ah, mas como você sabe? Por conta das etiquetas das peças desse grande cemitério de roupas que foi apelidado. Em 2021, saiu em muitas partes, eu lembro de ter visto alguma coisa sobre fotos aéreas dessa região onde está localizada esse lixão, esse cemitério de fast fashion, que é como está sendo chamado pela grande mídia, né? Porque acabou que a maioria dessas peças são de fast fashion. Mais um lembrete do consumo desenfreado que a gente está vivendo nos dias atuais. Não é de hoje que o mundo da moda vem avisando sobre o consumo desenfreado da população. Também não é de hoje que o mercado, né, a indústria têxtil, vem avisando sobre a maneira errada de descarte de várias peças. Como você cria uma quantidade muito maior do que se precisa, você acaba tendo que colocar essas peças em algum lugar. E acaba que, por falta de planejamento, falta de estoque, lugar para armazenar essas peças, muitas dessas peças acabam sendo descartadas em lugares que não são os mais apropriados, em aterros, em lixões, e muitas das vezes elas são queimadas ou enterradas, o que eu não sei o que é pior, porque a maioria dessas peças, assim como as peças que estão no lixão do Atacama, elas são feitas de poliéster ou de derivados de petróleo. Então, elas são basicamente plástico. Então, elas não vão se decompor facilmente. Vai demorar muitos anos para elas começarem a se decompor. Fora que, se elas são queimadas, além de ser prejudicial para o solo, é prejudicial para o ar, tanto das pessoas que trabalham nesses lixões, porque sim, existem pessoas que trabalham, vivem de garimpar peças nesse lixão, né, nessa montanha de roupa. Também para as pessoas que vivem do lado desse lixão. Porque sim, como se não bastasse, todas essas roupas fica perto de uma comuna que chama Alto Hospício. Essa comuna, ela tem mais ou menos 130 mil habitantes. A maioria desses habitantes sobrevivem da coleta e garimpo de peças proveniente desse lixo de peças descartadas. Famílias inteiras vão todos os dias pra cima dessas pilhas e pilhas e pilhas de roupa, garimpar, literalmente procurar peças que estejam em boas condições ou que estejam em condições o suficientemente boas para serem lavadas, consertadas e serem revendidas. Sim, tem comércios tanto nessa comuna de Alto Hospício, quanto na região de Iquique, em várias feiras de roupas, né, de artesanatos e afins que se alimentam dessas peças que provêm do lixão e revendem para o grande público. Por um lado, você tem uma atividade socioeconômica
que tá acontecendo ali, você deve pensar, né, que tá gerando lucro para essas pessoas. Mas aquilo não pertence àquele lugar. Essa montanha não pertence a esse lugar. Elas não nasceram ali, elas não foram plantadas ali, elas não foram fabricadas ali. Então elas estão ocupando um espaço de proteção ambiental também. Porque apesar de ser um deserto, não significa que é um aterro, né? Não significa que é um terreno baldio para você poder fazer o que você quiser e bem entender ali. A gente consegue achar marcas como H&M, Shein, Adidas, Calvin Klein, TJ Maxx e outras marcas de fast fashion, mas predominantemente H&M e Shein estão presentes. Obviamente, essas empresas estão se lixando pro que tá acontecendo ali. É muito favorável para que elas tenham um local de descarte. Só que esse local de descarte não só está em uma área protegida, ou pelo menos, se não é protegida, deveria ser protegida pelo governo do Chile, mas é um local turístico. E essa pilha, essa montanha de peças descartadas aumenta a cada dia. Então é muito provável que, dependendo da rota que você fizer do seu passeio, você consiga avistar essas peças de longe, o que já é uma vergonha por si só. Mas são só roupas. Meu amor, se você soubesse o tanto de produto químico que vai em uma peça, principalmente em uma peça de fast fashion, que provavelmente não tem a fiscalização adequada, não passou pelos procedimentos de fiscalização, provavelmente essas peças são descartadas por conta disso, porque elas não conseguiram ser vendidas, elas têm pequenos defeitos, também não passaram pela fiscalização, porque sim, peças de roupa também precisam passar pela fiscalização. Não é só para ter um produto de qualidade, e qualidade de peça não significa você não vender uma peça que está rasgada, descosturada. É você vender uma peça também que não vai te trazer uma alergia de pele, por exemplo, por conta dos químicos e dos produtos de tingimento utilizados naquela peça. Você sabia que talvez você possa ter uma alergia de pele provocada por uma peça que você usa? Vamos voltar para a comuna de Alto Hospício. Tudo isso não é apenas uma vergonha para o mundo da moda. É um problema socioeconômico e ambiental, porque está afetando a comuna de Alto Hospício e vai começar a afetar também os próprios turistas, porque essa pilha de roupas, essa montanha, esse cemitério de peças, ele aumenta a cada dia. Tanto que você pode acompanhar o crescimento dela via satélite. É totalmente descabível uma situação dessas. Olha o tamanho do problema. Mas tá gerando lucro. Tá fazendo a economia girar. Porra, precisava ser assim? Peraí, né? Também não vamos ser burro também, né? Ah, mas por que isso tá ali? Uma das teorias é que isso se deva por conta que no Chile existe um decreto que faz com que não se permita com que essas roupas sejam descartadas em aterros sanitários por não serem biodegradáveis e por possuírem componentes muito inflamáveis, até porque são derivados de plástico, porque são de poliéster a maioria das peças. Por isso, essas peças acabam em locais clandestinos e acabam causando inúmeras consequências para a população local. Por quê? Essas pessoas, elas não só garimpam e revendem essas peças, mas elas também queimam essas peças para se livrar das peças que não vão ser reaproveitadas em nenhuma maneira. É a única solução que elas encontram é queimar. A maioria das fotos que eu tô mostrando aqui, elas são de 2021. Só que em 2022, uma grande parte da montanha acabou pegando fogo. Não se teve uma nota oficial, né, da perícia, da polícia, da onde esse fogo possa ter vindo. Uma das teorias é que esse fogo possa ter vindo dos próprios garimpeiros tentando se livrar das peças não reaproveitadas. Só que como é tudo plástico, é tudo poliéster, a maioria é tudo poliéster, acaba pegando fogo muito fácil. Então, o risco de incendiar tudo é muito grande. E assim, além da poluição do ar causada pelo incêndio, gera uma poluição dos solos, né? Porque é tudo, como eu falei, derivado de petróleo. Ah, mas Bruna, como essas peças foram parar aí?
Bom, eu vou explicar. O deserto está relativamente perto de uma das maiores regiões portuárias da América do Sul, localizado na cidade de Iquique, norte do Chile e extremo oeste do deserto. E não só isso, essa região é livre de impostos. Por isso a entrada de tais produtos vindos dos Estados Unidos, Europa, China e outros países asiáticos é tão fácil. Esses portos livres de imposto são feitos para incentivar a atividade econômica dentro de um país, já que as mercadorias são importadas e frequentemente reexportadas sem os impostos e taxas usuais. E esse porto de Iquique foi estabelecido em 75 para ajudar a atividade econômica e a gerar emprego no país, que estava com uma situação econômica bastante difícil na época. O que tem para fazer sobre essa situação? O que tem de ajuda para impedir que essa situação fique pior do que já é? Existem iniciativas que ajudam a combater o desperdício. Uma dessas iniciativas é a iniciativa Desierto Vestido, que é uma ONG que se dedica a educar e conscientizar e incentivar a economia circular através desse caso do deserto na indústria têxtil. Então, eles estão sempre postando nas redes sociais. Se você procurar Desierto Vestido, você vai achar essa ONG. E você vai ver que sempre estão postando curiosidades, maneiras de ajudar, iniciativas que você pode fazer mesmo estando longe. E junto com essa iniciativa tem o Recommerce Atacama, que é uma plataforma online de e-commerce que utiliza e revende peças garimpadas nessa pilha, nessa montanha, nesse cemitério de roupas descartadas do Atacama e revende online para o mundo todo. O conceito é que as peças são de graça. Tudo que você precisa pagar é o frete da onde você mora. Esse site do Recommerce Atacama teve a sua estreia no dia 17 de março deste ano de 2025. E no seu primeiro drop, no seu primeiro lote de roupas vendidas, foram vendidas 300 peças em 5 horas. E foram vendidas peças tanto para o Brasil quanto para o Chile, Espanha, França, Estados Unidos, China e Reino Unido. Então, assim, foi um grande sucesso essa iniciativa. Só que no momento o site tá fora do ar. Não fora do ar, ele tá pausado, digamos assim. Se você entra no site, vai aparecer um aviso que eles estão tentando buscar iniciativas do próprio governo chileno e outras ONGs, outras iniciativas sociais para poder fazer o projeto ficar maior e mais conhecido e mais estabelecido também, Porque eu imagino que foi um projeto pequeno, realizado por um grupo pequeno de pessoas. Tiveram que ter todo um jogo de cintura para poder enviar todas essas 300 peças em 5 horas para vários cantos do mundo. Então, assim, não foi um trabalho fácil. Então, se você entra no site, vai estar falando que eles estão procurando apoio em vários lugares, principalmente com o governo chileno. E aqui eu vou deixar umas aspas da fundadora da ONG Desierto Vestido. Este lugar está sendo utilizado como zona de sacrifício global, aonde chegam desperdícios de diferentes partes do mundo e terminam nos arredores do município de Alto Hospício. Se acumulam em diferentes zonas, se incendeiam e também se enterram. O que mais nos afetou é a estigmatização, já que se apresenta como um dos lugares mais feios e sujos do mundo. A fundadora do Deserto Florido, ela está se referindo a que o Atacama, que era um lugar lindo e super bem visto, mundialmente, está se tornando um dos lugares mais sujos e feios do mundo por conta desse descarte desenfreado de roupas, mais lixos têxteis, Porque eu imagino que não tem só roupa, deve ter tecido também por aí, retalhos de tecido, pedaços de tecido que nem chegaram a ser feitos de roupa. Nem tudo é só coisa tenebrosa também nesse assunto do Atacama, tá? Outra iniciativa para chamar a atenção foi o Atacama Fashion Week. Saiu em vários meios, que eu sigo, meios da moda. Essa ideia também veio da organização Desierto Florido,
só que com a ajuda da Fashion Revolution Brasil, um movimento ativista brasileiro, que é muito interessante, que vale a pena que vocês sigam nas redes sociais. A Artplan, que é uma agência brasileira de publicidade, e o Instituto Febre. O desfile, né, show, aconteceu em abril de 2024 e contou com o styling e a produção visual da artista brasileira e stylist Maia Ramos, que dividiu o show nos 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Mas o que é esse Atacama Fashion Week? Esse Atacama Fashion Week foi uma iniciativa de pegar as roupas, desfilar as peças descartadas e fazer um impacto mais visual, chamar atenção para esse lugar. Então você via as modelos, as próprias modelos vestidas de acordo com o styling da Maia Ramos, caminhando pelo lixão do Atacama, utilizando as peças, e ao mesmo tempo a câmera ia gravando esses locais que, como a própria fundadora do Desierto Vestido disse, esse lugar tão feio e tão sujo. Só que esse lugar tão feio e tão sujo foi feito de passarela para esses modelos desfilarem. Cada look que a Maia Ramos montou representava um tipo diferente de poluição, o seu impacto ambiental. Então, ele tinha características visuais, digamos assim, de um elemento natural, seja água, fogo, terra ou ar, mas ele também representava um tipo de poluição e essa consequência que ele trazia. O conceito perfeito para representar o consumo desenfreado e a produção exacerbada que estamos vivendo. Então, assim, dando a minha opinião, tá? A ideia do desfile foi muito bem pensada, muito bem executada, só que eu achei uma pena ela não ter sido noticiada em grandes meios de comunicação. Porque, apesar de não ser um problema brasileiro, é um problema que tá logo ali, sabe? É só pra você ver que esse tipo de coisa existe e tá acontecendo aqui na América do Sul, mais perto do que você imagina. Então, assim, é uma causa muito importante falar sobre o lixão do Atacama. E me dói ela ter sido colocada como que debaixo do tapete, assim. Eu só soube disso porque eu acompanho meios de comunicação de moda. Então, assim, se eu não seguisse essas plataformas, revistas, jornais, no Instagram, no Twitter, eu não saberia o que tá acontecendo. Eu não lembro disso ter sido televisionado, vamos supor, numa Globo da Vida, no SBT da Vida, em um jornal importante, grande brasileiro, por exemplo. Porque não é um assunto que interessa, né, a maioria dos brasileiros. Pô, o Atacama tá longe, né? É só pra vocês saberem que um local tão bonito não tá sendo preservado da maneira que deveria, não tá sendo bem cuidado da maneira que deveria. Isso reflete nos nossos padrões de consumo e reflete nos padrões de produção das grandes indústrias. E não acontece só no Atacama, tá? Muitos países da costa africana sofrem com esse descarte abusivo e nocivo de materiais têxteis. Então, assim, voltando para Atacama Fashion Week, as fotos são muito impactantes. A gente tá acostumado a ver tanta atrocidade, a gente tá no meio de guerras, a gente tá vendo tanta atrocidade que eu acho que nem se a gente vê essas fotos, essa performance, porque esse desfile foi mesmo uma performance, do que você poder comprar os looks. Eu acho que você não pode comprar os looks, eles não estão à venda. Você vê um negócio desse e você não fica mais chocado mais. Se você olhou pra essas imagens, pra tudo que eu falei, pra tudo que eu mostrei nesse vídeo e não se ligou que a gente precisa mudar os nossos hábitos de consumo pra ontem, eu tô querendo alertar um problema que talvez possa vir a acontecer no Brasil também, se é que já não tá acontecendo e a gente não tá sabendo. Então, eu vou deixar agora a palavra com vocês. A caixa de comentários aqui embaixo é totalmente livre pra vocês opinarem e escreverem o que vocês quiserem sobre esse assunto. O que vocês acham? Me contem o que deixou mais vocês chocados. Me sigam nas redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo. Até mais. Beijão.